O vídeo hoje vai ficar meio de ladinho assim, mas eu acho que vai dar certo, hein? Bem, tô passando aqui para deixar nossa aula já, né, feitinha. E aí eu quero mostrar para vocês qual que é o próximo passo, tá bom? Então, primeiro, aqui no nosso desenho, eu apaguei, né, as linhas retas. E aí eu vou pegar aqui a borrachinha assim, aqui, né? Limpa tipos. Dar uma esticadinha nela só para ativar. E vou passar só em alguns lugares que ficou muito escuro, porque o desenho realista não pode ter contornos, né? Eu vou apagar só o suficiente de não ficar muito forte. Aqueles pontinhos que a gente marca, mas eu preciso continuar enxergando, né? O que eu tinha feito. Então, a gente passa, limpa tipos de forma que eu consiga ainda enxergar, mas que o traço fique suave. Aí, eu não sei se dá para ver ainda, mas eu acho que dá. Eu passar o limpa-tipos pode ser que tenha ficado menos visível, né? Mas eu acho que tá dando para ver, pelo que eu tô vendo aqui da imagem. Então, agora o que a gente vai fazer? Vou só guardar aqui, porque a limpa-tipo não pode ficar para fora, né, do plástico. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, esse kitzinho que eu tô usando aqui, ele... Esse kit aqui é um kit chinês, da Xinbo, hein? Ele vem com os sanguíneos, que é os lápis que eu falei com vocês, chama sanguíneo, essas cores aqui, ó. Aí vem 2 carvão, vem os esfuminhos, vem um estilete, vem um alongador de lápis e vem os lápis. Assim, não se preocupem de achar que isso aqui vai dar diferente, não, porque não vai, tá? É a mesma coisa. O da Faber-Castell costuma ser melhor do que esse, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Ele aqui vem um 8B, que parece 6. Vem um B, um HB, um F. O F, gente, é a mesma coisa do HB, tá? Um H, 6B, 4B, 2H e 3B. Eu vou usar os que vocês usam, tá bom? Vou começar aqui, eu vou começar pelo olho, aí eu tô usando aqui um lápis normal, ó, tá até descascadinho aqui, ó, HB normal. Só fiz uma ponta bem fininha. Vocês têm um apontador aí, não sei se ele ainda tá funcionando, vocês têm um apontador que faz uma pontinha bem fininha assim. E aí sim, olha, eu vou usar para fazer cílios, cabelos, sobrancelhas, umas coisas. Eu vou usar uma lapiseira mais fina. Se não tiver 0,5, 0,7, a lapiseira mais fina, afia bem o lápis, bem afiadinho, bem fininho, consegue também, tá? Os resultados do mesmo jeito. Nós vamos começar pelos olhos aqui. Conferir se tá dando pra ver. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Meu zoom, quando eu dou, não fica muito visível, né? Assim, bem visível. Mas eu vou. Espero que dê para vocês verem. Aqui. Acho que aqui assim tá bom.
Ele perde a qualidade um pouquinho. Mas vamos lá. Eu sempre começo do lado contrário que eu escrevo, para minha mão não ir manchando as coisas, tá? Então aqui eu vou começar sempre pelo olho. Isso é uma mania minha, porque eu não gosto de o olho. Eu faço o olho primeiro, coisa minha. Mas eu acho que faz mais sentido, sei lá. Mas para mim, no meu pensamento, faz sentido. Então nós vamos começar pela íris do olho. Então como que eu começo? Primeiro eu vou dar uma acertadinha nela aqui. E aí eu começo colorindo ela bem clarinha. Eu tô, lembrando, eu tô aqui com um HB normal. Quem tiver um H, pode fazer com H, porque esse HB meu aqui, ele tá até bem escurinho, sabe? Então eu preencho ele, e aí eu venho com esfuminho, e dou aquela espalhadinha. Então a base do olho aqui tá pronta. Aí eu já aproveito que eu tô com esfuminho na mão, e já vou passando o esfuminho nas partes que são mais acinzentadas do olho. Geralmente, embaixo dos cílios aqui, ó, você está dando para vocês verem, geralmente essa parte vai ter uma sombrinha, beleza? Aí sim, aí agora eu venho de novo com a HB, não mudei de lado, estou com a HB normal. E aí agora eu vou fazer a sombra. Então, geralmente, embaixo dos cílios, vocês olharem, na maioria das vezes, nada nesse mundo é 100%, né? A maioria das vezes aqui, ó, vocês podem estar fazendo um desenho de cabeça. Se vocês sombrearem essa parte aqui embaixo da pálpebra aqui dos cílios, vocês já fazem um olho mais realista, mesmo que vocês não estejam vendo uma imagem para associar. E aí eu vou passando aqui em volta como se fosse um contorno, mas nunca é um contorno, lembro disso. Eu vou pegar e fazer uma coisa forte. E aí eu vou puxando aqui para dentro. Aqui embaixo, na imagem, não sei se vocês verem, aqui, ó, é clarinho, então não tem escuro, né? Aí a gente faz só um barradinho assim mesmo. Show? Aí nós já vamos vir aqui, ó, para essa parte aqui, que é a glândula lacrimal. Então a gente faz um esfumadinho aqui, tudo isso eu tô fazendo com 2B. E eu vou forçar um pouquinho por dentro, ó. Forcei um pouquinho por dentro, separei a glândula lacrimal. Tá pronto aquele biquinho que ele tem aqui, ó. Aqui, nesse canto, tem uma sombrinha mais escura. E aqui a pálpebra dele que encostava na linha. É assim que tinha apagado. Aqui eu vou escurecer mais. Toda vez que eu escurecer, então lembra dos pontos edges aqui, ó. Nas dobras, formam pontos edges, que são as partes mais escuras. Só que nesse estilo de desenho, eles não podem ficar marcados. Então a gente pega e faz um esfumadinho do lado. Que vai ficar pra lá e pra cá. Aí feito isso, aí sim a gente vai esfumar. Agora a gente esfuma pra cima, porque esse meio aqui é alto, pra dentro, pra baixo. Que tá bem localizado aqui, ó. Nessas horas que a gente tem que atentar, aí eu já vou olhando aqui, ó, onde tá
uma sombra parecida com o que eu fiz, já passo esfuminho nesse lugar. Vai ficar assim. Agora eu vou escurecer mais aqui os cílios, para ele aparecer. Lembrando que homens não têm cílios igual mulher, então geralmente são cílios pouco marcados. Eles vão aparecer mais assim, muito discretamente. Vocês vão ver pela imagem que quase nem aparece cílios para ele. Aí agora sim, agora eu vou pegar, vou fazer a base HB, para fazer a bolinha do olho dele. Eu vou colorir bem forte aqui, né? Vou descer aqui um pouquinho, ela desce aqui assim. Esfuminho, vou puxar esse aqui um pouquinho para baixo, para baixo. Peguei. Aí agora sim, a base está pronta, agora eu vou trocar a gramatura do lápis. Agora vou ir para o mais escuro que vocês têm aí. Vocês veem. Quem tiver mais escuro do que isso, pode usar. Não tem problema. E aí a gente escurece bem a base aqui, ó. É isso que vai fazer o olho ficar mais realista, tá vendo? Então quando você aplica isso aqui, o resto tudo sumiu. Parece que tá tudo claro. Aí a gente vai corrigindo os tons. E escurecendo mais onde precisa ser escurecido. Aí eu volto aqui agora. Escureço mais um pouquinho. Vou dar mais uma reforçada aqui. Então você vê que a gente vai voltando do mesmo lugar várias vezes, reforçando por às vezes ser reforçado. Aí, agora, vou dividir aqui. Vou fazer a parte de baixo do olho. Aí, aqui tá a linha que vocês fizeram do olho. Vocês afastam um pouquinho da beiradinha. E agora vai ser os cílios de baixo. Porque essa linha aqui chama linha d'água, ó. Vocês lembram dela? A gente tem que deixar um espacinho para caber os cílios aqui. É a margem que a gente consegue ver do olho. Homens e mulheres aparecem isso. Então a gente afasta aqui um pouquinho. E sempre dá aquela esfumadinha básica. Geralmente essa beiradinha aqui é mais clara. A gente começa com os cílios, ó. Esses do lado de cá são virados para cá. O do meio é virado para o meio. Pode formar uma ponta aqui. E o do canto é virado para o canto. Agora eu vou pegar uma borrachinha elétrica aqui, vou trocar a ponta dela. Para fazer o brilhinho do olho. Eu já deixo a estrutura do olho toda pronta, de um lado. Vou fazer um barulhinho aqui só para limpar a ponta dela. E agora nós vamos apagar lá. Gente, apagar deixa mais bonito,
do que deixar o espaço. Não sei porquê, mas fica mais natural quando você só apaga. Aí pronto. Aí agora nós vamos para a sobrancelha. Mesma coisa, ó. Agora nós vamos reparar nos fios da sobrancelha. Então vocês viram que eu não coloquei fios de cílios nele. Ele não tem. Ele, em específico, não tem fios marcados nos cílios. Só embaixo. Em cima não. Então agora a gente vai pegar aqui, ó, e observar o formato da sobrancelha dele. Então, o que acontece? A maioria das vezes a gente vai numa crescente, sobe, sobe, sobe. Quando chega no topo da sobrancelha, a gente começa a descer. E os homens, a maioria das vezes, eles, como a sobrancelha deles não é alinhada igual a da gente, eles fazem um pouco de bagunça. Então, se vocês observarem os primeiros cílios, isso aqui acontece em toda a sobrancelha, masculino e feminino. No começo dos cílios é bem clarinho, azul, aqui assim, ó, é bem clarinho. Ela vai escurecendo à medida que ela sobe. E no final também ela termina clara. Então a aglomeração dos fios está nessa região aqui, ó. Então se vocês observarem pela foto, pelo que eu peço, vocês vão ver que tem uns fios que vêm nessa direção aqui, descendo, e que vai para lá, e que sobe aqui. Então aqui eles estão deitados, aqui eles estão descendo e aqui eles estão virados para lá. Então vocês vão começar assim. Primeiro vocês vão fazer os fios que começam aqui. Eles estão para cima. No final, eles estão aqui pequenininhos e uns meio fora. Fora do que vocês desenharam de sobrancelha. Agora, eles vão sair para fora da sobrancelha um pouquinho e vão ir para dentro nessa direção aqui, ó. Mas eles estão meio fora. E aí vocês têm que jogar de um jeito que não fique muito parecendo que foi passado uma navalha e tá tudo alinhadinho, né? E esses aqui já estão para lá, ó. Aí eles vão, você vai preencher, vocês vão preenchendo aqui, ó. Ele vai, tomba, 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 tomba e vira pra lá. Agora, vai juntar aqui. Vai pra cá. Aí fica assim. Aí, agora nós vamos pegar pincel. Vou pegar um pincel aqui. Vamos pegar pincel para desenho. Quem tem aí, né, os pincelzinhos de maquiagem que a gente usa e tudo mais, nós vamos pegar ele. Eu tô separando aqui pra gente usar. Eu gosto bastante de pincel. Aí eu vou mostrar para vocês qual que eu vou usar aqui. Eu tô usando aqui, eu vou... Não é bem esse que eu queria não, mas acho que vai dar. Deixa eu ver aqui. Eu tô usando aqui, esse aqui que é um pincel para sobrancelha mesmo. A gente usa... Ele é chanfrado, tem uns que são chanfrados, cortados assim, ó, na diagonal. Esse aqui tá reto, mas qualquer um que seja achatado aqui, firme, firminho, não muito duro nem muito macio, pincel de sobrancelha. Aí vocês vão fazer um carinho aqui na sobrancelha dele, principalmente aqui no começo, ó, seguindo o formato. Finaliza lá no finalzinho, a base da sobrancelha tá pronta. E ele aqui tem uma sombra que chega bem aqui, aí vocês já podem usar para fazer, ó. Desse aqui, ó. Eu gosto de aproveitar para já ir fazendo, porque eu vejo que o pincel mesmo dá. Ele vem aqui, termina aqui.
Pode fazer com esfuminho? Pode, ó. Só acrescentar mais um pouquinho. E tá pronto. Aqui. Tá ligando lá em cima. Agora é só escurecer os fios. Eu não vou usar o 6B. O 6B tá muito escuro. Vou ir para um 2 ou 3. Aqui na minha não tem 2, eu vou usar 3. Mas eu acho que vocês é melhor. Vocês podem usar um 2 mesmo. Então a base dele aqui é bem escura. Então vocês vão fazendo risquinhos assim. De lado, meio para cima. Vocês vão ir até o final. Depois esses que estavam para fora fininho vão ficar. Não vou puxar outros para lá não. Eles vão ficar. Aí aqui dá uma batidinha que vem um pouquinho para cá. A sobrancelha dele é meio falhada. Tá pronto. E aí aqui, alguns. Isso. Aí, não estou contente, eu vou pegar um 4B aqui. Vou colocar um pouquinho nessa região aqui embaixo, tá? Acho que eu coloquei bem. Se precisar, a gente corrige depois. Ele tem uns fiozinhos assim, que eu vou fazer com 2B mesmo, meio aleatórios aqui. Assim. Aqui eu posso pegar e fazer um brilhinho aqui, ó, que é o brilhinho da lágrima. A gente chama. Uma espumadinha nesse cantinho aqui. Vai ficar marcado. E pronto. Aí agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. E é isso. Eu não vou fazer no vídeo do outro lado, não. Vocês podem fazer os 2 olhos, tá bom? Vai ficar bom. Faço os 2 olhos e mando pra mim, pra eu ver como é que ficou, tá bom?